Estão conseguindo me ouvir? Tranquilo o som? Vamos lá, me avisem aí qualquer problema. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Mas antes de continuar o assunto, eu quero conversar com vocês a respeito bem aqui dessas questões daquele nosso simulado bloco que nós fizemos antes do recesso do meio do ano, das nossas férias, tá? Conversar sobre algumas questões, ouvir a opinião de vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque foram questões que tiveram um nível de acerto muito baixo, aí a gente precisa entender onde é que está a falha, tá bom? Então esse é nosso objetivo com esse comentário dessas três questões. Tá bom? Vamos lá. Me digam bem aí se vocês conseguem visualizar o documento que eu estou colocando aí. Estamos visualizando. Beleza. Então é o seguinte, ó. Primeira questão que eu vou comentar com os senhores e com as senhoritas é essa aqui. Uma questão que vai de encontro até com o conteúdo que será cobrado no nosso simulado Bernoulli, que vai cobrar... Aliás, vai cobrar metabolismo. Não vai ter isso aqui não, acho que não. Eu tenho aqui, eu já confirmo. Então diz assim, ó, quando uma célula identifica que o organismo precisa produzir determinada proteína para desempenhar uma função biológica, a parte do DNA que possui a informação sobre essa proteína, o gene, precisa ser decodificada. Nesse momento acontece a transcrição dos nucleotídeos e é produzido o RNA mensageiro. Uma molécula de RNA mensageiro apresenta a seguinte sequência de bases nitrogenadas. Está aqui ela. Esse RNA mensageiro, ele apresenta aí 4 códons, né? Você está vendo, né? Cada códon representa um aminoácido. Vamos ao nosso comando. Assinale a alternativa que contém a sequência de bases do segmento da molécula de DNA complementar ao molde que deu origem a esse RNA mensageiro. Então, o comando da questão diz o seguinte, eu quero a sequência de bases do DNA, não é isso? Complementar ao molde que deu origem ao RNA mensageiro. Então, senhores, é o seguinte, esse RNA mensageiro, ele surgiu a partir de um molde, e esse molde é metade de uma fita de DNA, um lado. Então, preciso do complemento desse lado. É isso que está pedindo a questão. Conseguem entender o que eu estou mostrando? Sim ou não? Aí eu vou pegar essa informaçãozinha bem aí e vou levá-la para... Cadê? O nosso Wordzinho bem aqui. Para que você consiga visualizar o que eu estou tentando. Olha aqui. Eita, não copiou não.
teclado do computador, graças a Deus, não está funcionando. Espera aí, pessoal. Não consigo digitar nesse teclado aqui. Não sei o que foi que houve, não. Deixa eu ver se vocês conseguem ir para o quadro aqui agora. Tirar aqui. Isso aqui. Bora lá. Então é o seguinte, ó. Aqui eu não consigo ativar, não. Tá dando um erro aqui. Então vamos lá, trazer para cá. E a questão diz o seguinte, ó, que o RNA mensageiro, ele tem essa sequência, ó. U. É isso? Qual é a outra? G. Obrigado, Adeli. C. E aí depois C. Estão conseguindo ver, pessoal? Só consegui fazer assim. Então esse é o RNA mensageiro. Nós temos, ó, um molde de DNA, tá? Esse molde de DNA aí foi que deu origem ao RNA mensageiro. Como é que fica esse molde? Alguém pode me ajudar? Quem é que lembra? Vai ficar A. O que mais? CAC. E o que mais? G. E o que mais? TG. É isso? Isso aí é o molde. Peraí, João, vou olhar aí o que tu falou, que aqui o negócio hoje está complicado. Tá? Então esse é o DNA, o molde do DNA. O molde foi que deu origem a esse RNA. Só que na questão, senhores, eu não estou pedindo o molde. Eu estou pedindo o complemento do molde. Ó. Complemento do DNA. Certo? Qual vai ser esse complemento do DNA, professor Márcio? Está aqui, ó. TTT, GTG, CCC
AAC. Veja se eu não errei. Então, isso aqui é a resposta da questão. Que vai estar na letra D da nossa provinha. Tá bom? Entenderam aí a questão, gente? Espero que vocês não errem mais uma questão desse tipo. Porque, salvo engano, naquele meu material, o material que eu projetei aqui nas aulas online, algumas questões que nós respondemos, ele fala, às vezes, o que é o complemento do DNA. Porque aqui, o que é que nós temos que imaginar? Que nós temos duas fitas de DNA. Ó. Uma delas é o molde, a outra é o complemento. E aí formou o que, professor? O RNA mensageiro. Que a partir desse RNA mensageiro, nós vamos codificar aqui os 4 aminoácidos, ó, a partir deles, para formar a proteína. Entenderam a questão? Falem, ou então digam para mim qual foi a dificuldade que vocês tiveram com relação a essa questão. Entenderam? Se manifestem, por gentileza. E aí, gente, ninguém vai falar nada. Quero ouvi-los. Qual foi a dificuldade de vocês? O que foi que vocês sentiram de difícil nessa questão? Qual foi? Se vocês realmente tentaram e não conseguiram, porque isso é muito importante para a gente enquanto professor. Porque eu tenho certeza que a gente falou do que é o complemento, o que é o molde, tá? Então tá aí. Letra D. Sabe quantos alunos do primeiro ano acertaram essa questão nesse simulado? 4. Apenas 2. Então, é isso que me causa muita preocupação. Tá bom? Essa questão mais preocupante, mas eu tenho mais outras. Espera aí. Vou mostrá-las também. E estou anotando as reclamações, estou anotando os pontos de vista de vocês para que a gente possa melhorar. Continuam vendo meu material? A segunda vocês foram muito bem, tá? A terceira. Estão vendo ainda, gente? Ou saiu? Sim, dá para ver. Dá para ver, não dá? Então vamos analisar essa terceira comigo, por favor. Diz assim, assinale a alternativa, aliás, analise a sequência de bases nitrogenadas que compõem a parte do RNA mensageiro, transcrito de uma determinada proteína de fungos. Nessa cadeia polipeptídica, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de síntese. Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido número 1 da estrutura primária desse polipeptídeo, acarretando a troca da base nitrogenada A na célula original pela base U na célula mutante. Tá bom? Então, foi o que ele fez, gente. Ele pegou esse A, o Gzinho aqui, ó. Certo? E aí trocou A por quem? Por U. Não foi isso? Vocês estão entendendo desta forma? A tabela abaixo permite a indicação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na proteína original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro. E aí, vamos lá para o comando. Agora, a estrutura da proteína mutante tem como primeiro aminoácido. Então, o primeiro aminoácido antes era o A ou G. Aí, agora, depois que você trocou esse primeiro nucleotídeo A por um U, ficou UUA. Aliás, UUG, perdão. Que aminoácido é esse? Está bem aqui na tabela. Ó. UUG. Qual é o aminoácido? A leucina. Tranquilo? Conseguiram visualizar o que o professor fez? Só análise de tabela. Nada além. Professor, se não foi incômodo, teria como o senhor explicar só mais uma vez? Tem sim, meu amor. Estou aqui para isso. Tá entendendo? Olha, foi o que eu disse. Nós temos aqui, ó,
um aminoácido, né? Que é a metionina, o AUG, né? A metionina. Aí ele disse que houve uma mutação onde você tirou essa letrinha A bem aqui e colocou uma letrinha U no lugar dela. Então, o aminoácido que se formou aí não vai ser mais a metionina, tá? Vai ser o UA, porque você vai botar um U no lugar desse A. Então, quando você vem bem aqui, ó, olha, UG, você vem bem aqui, UG, ele representa qual aminoácido? A leucina. Era só marcar a letra B, leucina. Tá bom, tio, obrigado. Só análisezinha de tabela. Agora. Tranquilo? Essa questão, o nível de acerto já foi um pouquinho melhor. Eu tive 26 alunos que acertou. No entanto, eu tive 121 alunos que não conseguiu. Então, me preocupa muito. Por isso que eu estou aqui para ouvi-los. Eu não estou zangado, eu não estou triste, eu estou preocupado. Tá? Então, eu quero ouvi-los. Se você não quiser falar agora na turma com todo mundo, e você tiver alguma colocação a respeito da questão, que acha que essa questão está ambígua, que acha que essa questão lhe prejudicou em algum aspecto, não tenha nenhum tipo de receio de me falar no chat ou de me falar agora. Tá? Vocês já me conhecem há muito tempo. Eu sou um cara muito tranquilo em reconhecer quando comete-se um erro. Tá bom? A última questão, que também teve um índice de acerto baixo, e eu também gostaria de comentar, só tive 42 acertos, foi essa questão 5. Tá? Mas o mais no simulado, eu tive acertos acima de 50%. Tá? Tive questão até com 94, 90, 84, 74. Tá? Mas abaixo de 30% eu só tive essas três. Essa foi 28%, é a questão número 5. Tá? Essa figura ela já existe há muito tempo. Tá? O professor mexeu no enunciado inicial aqui. Diz a respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, adenosina trifosfato, que é usada pelos seres vivos para suprir as necessidades energéticas. A respiração ocorre em 3 etapas básicas, que vocês já sabem, né? Uma que ocorre no citosol, chamada de glicólise, e as outras 2 que ocorrem no interior da mitocôndria, uma chamada de ciclo de Krebs e a outra chamada de fosforilação oxidativa, que também pode ser chamada de cadeia respiratória. Baseado no esquema abaixo, tá aí o esquemazinho, ó. Aqui fora no citoplasma a glicólise acontecendo. Na entrada aqui você tem a síntese do acetil com a enzima A, onde essa coenzima A ela vai iniciar um ciclo de reações químicas chamado de ciclo de Krebs, né? Onde aqui nós vamos produzir muitos NADH2, FADH, tá? E também nesse ciclo de Krebs e nessa síntese do acetil-CoA nós temos a liberação do CO2, do gás carbônico. Lá na cadeia respiratória nós vamos ter a produção de muita ATP, graças aos elétrons transportados pelos NADH2 e FADH2, né? Vocês aprenderam isso. E temos também aí a produção da molécula de água. Tá bom? Vamos lá. Aí ele diz assim, o professor pensou da seguinte forma: com base no esquema e em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa incoerente com o processo metabólico. Tá? Alternativa errada. Aqui eu só tenho uma alternativa que está incoerente. Tá? Vamos analisar uma a uma. Vamos lá. A primeira delas é o seguinte: glicose e ácidos graxos são substâncias importantes para iniciar as vias das reações químicas que acontecem dentro das mitocôndrias. Porém, a glicólise não entra dentro da organela. Tá certo. A glicose aconteceu aqui fora, a quebra dela. Ela não entra, vai entrar um outro composto. Certo? Sem ter o que discutir. A cadeia respiratória que ocorre nas mitocôndrias depende de oxigênio para a produção de ATP. Depende da incorporação do oxigênio, né? Bem aqui, ó, que vai reagir depois com os hidrogênios. Para a produção de ATP e água, representada em B, ó. Isso tá aqui, ó. O oxigênio entrando, tá. Beleza, não tenho que errar. Letra C. O ciclo de Krebs é uma etapa comum para a oxidação completa de carboidratos e lipídios. Quebra, né?
como os triglicerídeos e os fosfolipídios representados na figura A. Está aqui, ó. Os ácidos graxos, vinhos e a oxidação. Letra D. A oxidação dos compostos orgânicos para a produção de NADH2 ocorre no citosol e na matriz mitocondrial. NADH2 ele é produzido aqui na quebra da glicólise, né? 2 são produzidos, e os outros são produzidos na matriz mitocondrial, que é onde acontece o ciclo de Krebs. Também analisamos isso. Aí onde é que está o erro, professor? Na letra E. O gás carbônico, do processo de respiração celular, ela é liberado na síntese do acetil-CoA. Beleza, está bem aqui, lindo e maravilhoso, ele sendo liberado. Em maior quantidade quando comparado ao ciclo de Krebs. Aí ele erra. Por que ele erra? Porque o ciclo de Krebs libera 4 moléculas de CO2 e a síntese do acetil-CoA apenas 2. Era aí onde estava o erro. Tá? Na minha opinião, enquanto professor, essa questão simples aí é a questão que tem um índice, tem um nível um pouquinho mais elevado desse simulado. Tá? A 1 e a 5. Tá bom? Mas eu não esperava também que vocês não conseguissem. E aí? Quero ouvi-los. Combinei com a coordenação para que a gente conversasse, ouvindo vocês. Lilian, eu acredito que não, mas falta a confirmação do professor Expedito, tá? Com relação ao laboratório na próxima semana, tá bom? Mas na hora que eu tiver essa confirmação, eu lhe falo. Tá bom? Tio, o senhor já tem o roteiro de simulado Bernoulli? Tem, vocês não têm ainda, não? Você liberou o roteiro do simulado da terça, não do seu simulado ainda. Ah, eu sei por que é, porque não querem que vocês se precipitem, né, confundam, né? Eu acho que é isso, é porque primeiro tem o outro simulado e depois é que é o nosso. Ah, mas o roteiro, o tio Márcio tem ele aqui, em algum lugar, está aqui. O que vai ser cobrado? Aquilo que foi cobrado no simulado passado, que é a bioquímica. Vou falar por alto, tá? A organização celular, né? A estrutura celular, lá, acredito que membrana, citoplasma. E metabolismo, da minha parte. Da parte do professor Wesley, tem comunidade e população e tem cadeia alimentar e ciclos biogeoquímicos. É isso que está aqui. Tá bom? Então, de novo, nós estamos diante daquela situação de que o conteúdo já foi trabalhado em sala de aula, o conteúdo do Bernoulli, não é o nosso conteúdo atual. Tá bom? Mas nós não podemos, enquanto alunos de ensino médio, esperar fazer uma prova só daquilo que nós estamos vendo. Né? Porque nós precisamos ir construindo conhecimento. Tá bom? Tranquilo, gente? Então, eu gostaria muito de ter falado dessas 3 questões com vocês. Falei, conversamos a respeito delas. Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? A Lilian disse, em relação à primeira questão, eu fiquei em dúvida se era de DNA ou de RNA. E se era um molde ou outro. Pronto, pois então... Mas se você perceber, Lilian, eu acho que nas alternativas não tem nenhum molde. Eu não olhei, mas eu já vi bem aqui. Nas alternativas não tem nem esse molde. Deixa eu olhar, só se o molde está lá. Qual seria o molde aqui? A, CA, GGG, aí... não tem nenhuma alternativa que não tem. GGG. Tem, a letra A é o molde. Tá certo. Mas não era o molde, eu queria o complementado molde. Beleza. Então agora vamos continuar a nossa história. Agora, pessoal, nós vamos falar aqui com vocês de algumas doenças virais, tá? Não adianta que o comentário que a gente vai fazer sobre doença viral é necessário que você, enquanto aluno do primeiro ano, parta para o material, dê uma lida no material. Quando a gente vai estudar doença, pessoal,
que vocês acham que é importante nós sabermos quando nós estamos estudando viroses, doenças causadas por vírus? Nós vamos estudar vários grupos, as viroses, as bacterioses, as protozooses e as micoses. O professor traduz isso aí, virose de vírus, bacteriose de bactérias, protozooses, protozoários, que são poucas, e micoses causadas por fungos. Então, nós vamos iniciar hoje a análise das doenças causadas por vírus, que está muito bem detalhada no material de vocês do Bernoulli. Anote aí quem tem um caderno próximo, quem está com o próprio material, e marque. Essas doenças elas estão abordadas desde a página 45 até a página 56. Então, é bem aí onde vocês vão ter que fazer essa. Oi? Alguém falou, mas eu não ouvi. Então, bora lá. Apareceu aí, não foi? Apareceu. Então vamos lá. Ó. Vamos trabalhar aqui algumas doenças, né? Claro que mais informações vão ter no livro. O aluno ele não vai ter necessidade de aprender o nome científico do agente etiológico, porque é um nome grafado em latim, então isso não vai ser necessário. Eu coloco aqui mesmo mais a título de informação extra. O que você precisa saber em uma doença? Esses 3 pontos que estão aqui abaixo do agente etiológico. Então, toda doença eu tenho que pensar nela da seguinte forma. Como é que ocorre a transmissão dela? Quais os seus sintomas, ou pelo menos os principais? Se essa doença ela apresenta algum tratamento e, principalmente, também como nós vamos nos prevenir, que é o que é chamado também de profilaxia. Tranquilo? Então, esses são os 4 pontos. Então, o aluno de primeiro ano, o aluno de segundo ano, que às vezes vê esse conteúdo lá também, dependendo da escola, dependendo do currículo da escola, o que eu aconselho é o seguinte, que você produza uma tabela. O professor não tem coragem de produzir uma tabela, não consigo, não tenho tempo, não tenho paciência, pois pesquise uma tabela. Mas nada vai ser igual à tabela que você vai produzir. Porque quando você produz uma tabela, você pode fazer uso do slide do professor, você pode fazer uso do seu material Bernoulli, você pode fazer uso do seu livro do Connect. Então você tem você tem pelo menos 3 fontes, fora a grande rede da internet, tem várias fontes de pesquisa para você complementar a sua tabela. Tá bom? Então vamos lá. A primeira que a gente chama de herpes bucal. O agente etiológico é o herpes simplex. Se você quiser perguntar, por favor, fale, porque eu não estou, então alguém me avisa que eu não estou vendo lá a mãozinha. Forma de transmissão pelas vias aéreas, oral, respiratório, tá? Pela mucosa do nariz ou pela mucosa da boca. Contato pessoa a pessoa, contato com objetos contaminados com o vírus. Essa é uma forma de transmissão comum a todas as doenças virais que afetam as vias respiratórias. Tá bom? É justamente também a forma de transmissão aí da Covid-19. Muito parecida. Tá bom? O que aparece, professor? Formação de bolhas e feridas no tecido epitelial dos lábios. Por isso que ela é chamada de herpes bucal. Acomete cerca de 90% da população mundial. A maioria das pessoas possuem o vírus, mas são assintomáticas. Ou seja, o vírus não se manifesta
apresentando essas bolhas e feridas na boca, no lábio. Consequentemente, se esse vírus ele está incubado, ele está assintomático, eu não tenho transmissibilidade, tá bom? Os sintomas costumam aparecer em pessoas quando a pessoa está estressada, tá? Como tem alguma disfunção hormonal, principalmente ligadas ao sistema reprodutor feminino, e excessiva exposição aos raios solares. Isso são situações que fazem com que as bolhas apareçam. Tratamento: utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral. É um retroviral, inibe o desenvolvimento viral. Profilaxia: evitar contato com pessoas que apresentam sintomas e evitar o compartilhamento de copos e talheres. Tranquilo? Aqui uma imagenzinha, tá, dos sintomas da herpes bucal, tá? É um vírus capsulado, que é a mesma coisa de um vírus que tem um envelope viral. Então você tem aqui, ó, essas bolhas, tá? É uma doença viral. Dá para conviver perfeitamente com esse problema, tá? Agora, ocorre a transmissão através do beijo, é possível, se existir a ferida, se existir a ulceração. Bom? Assim como nós temos a herpes bucal, nós temos a herpes que atinge o sistema genital, masculino e feminino. Como é que ocorre a forma de transmissão? Através do contato sexual. Quais são os sintomas, professor? Formação de feridas na base do pênis e na região externa da vagina. Grandes e pequenos lábios, tá? Que compõem a vulva vaginal. Os ferimentos liberam um líquido viscoso contendo o vírus. No estágio mais avançado, o uso de camisinha é pouco eficiente para evitar a transmissibilidade. Os sintomas mais comuns são dor, coceira, ardor e dificuldade a urinar, tá? Às vezes, as pessoas nos sintomas iniciais tendem a confundir com a blenorreia, a famosa gonorreia, que depois nós vamos ver em outro grupo. Tratamento também pomadas, tá? E a profilaxia é a abstinência sexual quando os sintomas estiverem presentes e utilização de preservativos. Tá bom? Ulcerações, você tem ulcerações tanto no sistema reprodutor masculino quanto no sistema reprodutor feminino. Beleza até aqui, pessoal? Perguntas? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza. Vamos agora para a hepatite. Como você já deve ter... Não devem ter visto ainda, mas quando você for olhar seu material, as hepatites virais mais comuns, hepatite A, B e C. Tá? Ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus. Tá? É uma doença com contaminação via oral. Tá? O que ela vai ocasionar, professor? Uma inflamação no fígado, que é um órgão que é metabolizador, né? Faz a limpeza, a retirada de substâncias indesejáveis. Manifesta também uma infecção com febre, pele e olhos amarelados, a náusea e o vômito. Tá bom? Uma das características que vai ser sempre abordada é essa aqui, peles e olhos amarelados, chamada de icterícia, tá? Que é justamente por conta do excesso de bilirrubina, uma substância produzida pela pele. Medicamentos que reduzem os sintomas, geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus. Então ocorre a infecção, mas meus anticorpos vão lá, conseguem neutralizar esse vírus e destruí-lo. Tá? Profilaxia, educação sanitária, saneamento básico, problema de saúde pública aí também tem a ver com a hepatite A. Professor, o que seria icterícia? Aí. Os olhos amarelados, é claro que esse aqui está num estágio bem evoluído, tá? E também acontece em crianças também a icterícia. Febre alta, né? O termômetrozinho para indicar aqui. Tá? Quem tem algum recém-nascido na família ou acompanhou o desenvolvimento de um recém-nascido, de um primo e aí por diante, às vezes as crianças quando nascem, elas têm dificuldade
de produzir determinadas substâncias. E ficam assim, amareladinhas, tá? Os pais entram logo em desespero, mas aí o médico chega e aí, dependendo do grau, ele diz, ó, exposição ao sol da manhã e ao sol do final da tarde. E aí faz com que ative a produção de substâncias que vão, de anticorpos que vão limpar essa bilirrubina, vão retirar essa bilirrubina. Tá bom? Então a icterícia tem esse papel. Hepatite B e C. Oi. Minha mãe acabou de me dizer que eu sofri isso quando eu nasci. Pronto. O meu menino também. Aí só que o grau não era um grau tão acentuado, porque quando ele é tão acentuado, às vezes o médico prescreve que a criança tome um banho de infravermelho, tá? Não foi o caso dos meus. Só mesmo o sol da manhã e o sol da tarde resolveu. Tá bom? Você deixa a criancinha pelada ali, leva para 10 minutos de um lado, depois vira debruçado, 10 minutos do outro, ou então 5 e 5, faz isso de manhã, faz isso à tarde. Pronto, logo desaparece. Contaminação, contato com sangue de pessoas contaminadas, ó, a via aqui já é uma via através do sangue, tá? Geralmente o contágio se dá por contato sexual também, tá? Compartilhamento de seringas e transfusão de sangue. O indivíduo que tem hepatite C, principalmente, ele não é doador de sangue, tá bom? Não apresenta essa possibilidade. A hepatite C, se não tratada rapidamente, ela pode evoluir para um quadro de cirrose. Tá? E aí já é um CA de fígado, não é isso? Inflamação do fígado, dor de cabeça no corpo, peles e olhos amarelados, náuseas e vômito. Então, sintomas muito parecidos. Tratamento, utilização de medicamentos que inibem a ação viral, principalmente a replicação viral. Profilaxia, vacina para hepatite B e medicamentos antivirais para hepatite C. Tá? Uso de preservativos nas relações sexuais, controle dos bancos de sangue e utilizar somente seringas descartáveis e não as compartilhar. Tá bom? É claro que todos nós já sabemos desse detalhe com relação às seringas descartáveis, mas se você pegar uma situação onde você tem muitos moradores de rua, usuários de droga, ainda, por mais que a gente não queira acreditar, existe esse compartilhamento de seringas descartáveis dentre esses usuários de drogas. Tá bom? Beleza? Aí tá ela, ó. Aqui o fígado de um indivíduo normal, o fígado com cirrose, a pele normal, a icterícia, né? A cor amarelada se deve ao acúmulo da bilirrubina sobre a pele, causada por transtornos no fígado e na vesícula biliar. Tá bom? E aqui é acompanhado de vômitos. Tranquilo? Pronto, chegamos na doença que é muito trabalhada nos vestibulares, tá? Nós acreditamos muito ainda em questões sobre a AIDS, principalmente porque a ciência tem evoluído muito no ponto de vista da cura, no ponto de vista da produção de uma vacina. Quem assistiu no último domingo, naquele programa da noite da TV Globo, o Fantástico, apareceu uma reportagem fantástica. Eu aconselho a todos vocês, vestibulandos, que querem construir um repertório maior de argumentos, que façam que assistam essa reportagem. Ela está lá no G1, você pode botar então direto no Fantástico, e aí é uma pesquisa sobre a produção de uma vacina contra o HIV, que é o vírus da AIDS. Basicamente, a vacina ela vai ser produzida a partir de um vírus da gripe comum, chamado de adenovírus 26, que ele é modificado em laboratório, tá? E ele vai ser levado ao organismo das pessoas, lá ele vai invadir os linfócitos CD4, que são os mesmos linfócitos que são invadidos pelo HIV, e lá ele vai se incorporar o DNA dele ao DNA dessa célula. E essa célula vai criar uma memória imunológica.
para quando o HIV infectar aquele indivíduo, ele já tem um sistema de defesa. Tá? Basicamente é isso. Mas façam isso, assistam essa reportagem, que ela é muito importante e é muito interessante. Tá? Mesmo conselho que eu dei para os meninos aqui do presencial hoje de manhã, estou dando para vocês. Um pedido que eu estou fazendo. A parte dessa reportagem, meu irmão, eu só cheguei a ver até a parte que falaram que estava modificando um vírus diferente para que ele se comportasse parecido com o da AIDS. Pois conclua, André, é interessante. Pessoal, nosso horário findou. É isso, terminamos aqui. Eu quero agradecê-los pela presença. Pode disponibilizar o link dessa coisa do vídeo pra gente assistir? Posso sim, Lília. Espera bem aí, só um minutinho, viu? Deixa eu ver bem aqui. Vou colocar aqui. Olha aí. Tchau, tchau. Um abraço. Me lembrem para retomar a partir do HIV. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Algum problema, Matheus? João Guilherme, algum problema? Liguei sem querer, professor. Foi mal. Tá certo. Tchau, professor.